Olá, olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa programação. Josarias Frazaki é meu nome. E olha, nós temos aqui um convidado muito especial, não é? E hoje temos um daqueles temas que nos trazem em vista sempre as questões relacionadas à profecia. E nós sabemos que sem profecia o povo se corrompe. E o povo do advento do último tempo é um povo que precisa estar alinhado às profecias, porque elas servem para nós como bússola, são elas que nos mostram quais são os caminhos que nós precisamos traçar, qual é a direita, qual é a nossa esquerda, sucessivamente. E hoje temos o nosso convidado, o nosso irmão Jefferson. Consegue ouvir, irmão Jefferson? Agora sim, irmão Josarias, estava travando a sua fala, mas agora tô ouvindo bem. Vocês me ouvem bem ou tá travando Exato. também? Eu perguntava, como é que está? Não, não, graças a Deus eu já consigo ouvi-lo na normalidade. A nossa, a nossa rede aqui não está tão boa, mas já consigo ouvi-lo muito bem. Eu pergunto como é que estava a disposição para hoje. Ah, ok. Muito prazer, em primeiro lugar, estar com vocês aqui de novo. Eu agradeço pelo convite por parte dos irmãos da GYC Angola. É sempre um privilégio poder voltar aqui e dividir com vocês a mensagem. E graças a Deus estamos bem aqui, começando o nosso período de inverno aqui no sul do Brasil, mas a temperatura hoje ainda está agradável. Já fiz atividade física com a minha esposa e agora estamos aqui para estudar um pouco a palavra de Deus. Eu não tô te ouvindo, irmão Josarias. O seu microfone acho que está fechado. E está travando também. GYC é uma organização única. É um evento que tem o seu próprio caráter. Um caráter de missão. Em um entendimento de estudo profundo da Bíblia. Com uma aproximação do estudo da Palavra de Deus e aquilo que Deus quer ver em seu povo. Acompanhada com atividades missionárias locais. Portanto, o GYC tem um tremendo papel, que é ajudar os jovens a encontrar o verdadeiro significado da vida. Porque quando você conhece a Cristo, você se sente compelido a compartilhar isso com os outros. E o GYC provê essa modalidade, um modo pela qual as pessoas podem compartilhar com os outros o Evangelho de uma maneira dinâmica. Também prover uma grande oportunidade para que todos os jovens se encontrem e se conheçam, não só desse país, mas de todos os lugares do mundo. O GYC trabalha junto com a organização da igreja. E nós estamos orgulhosos com o que os jovens do GYC têm feito
e que, pela graça de Deus, irão fazer. Ok. Voltou o Não sinal? sei se agora consegue me ouvir, irmão Jefferson. Tô ouvindo bem. É possível ouvir-me a partir de agora? Aham, tô escutando bem. E vocês, me ouvem bem? Perguntava eu se conseguia ouvir-me a partir de agora. Eu tô ouvindo, irmão Joserias. Você não tá me ouvindo, não? Consigo sim, consigo ouvir também. É. E tá ouvindo bem ou tá travando um pouco? Eu consigo ouvir. Então, por conta da rede que não está assim muito boa, eu creio que nós podemos passar para o tema, não é? Estamos a falar um pouquinho sobre a terceira mensagem angélica. Disse que a nossa doutrina ela está alicerçada, na verdade, sobre as três mensagens angélicas. Então, o que nós gostamos de entender nessa live é de que forma, quando estamos a tratar de mensagem angélica, do que nós estamos a falar. Então, por conta do sinal, eu estarei do outro lado a ouvi-lo sempre. Então, creio que nós podemos começar, irmão Jefferson. Tá, então, só para eu confirmar aqui, vocês estão me ouvindo bem, né? Não tá nenhum problema no meu áudio aqui, não. Tá tudo certo, né? Está tudo certo. Conseguimos ouvir Ok, sim. então tá bom. Então vamos lá, vamos avançar aqui com o nosso tema de hoje. A nossa proposta aqui nessa transmissão, nessa live, é nós compreendermos o que significa a mensagem do terceiro anjo, ou a terceira mensagem angélica, para os adventistas do sétimo dia. Nós sabemos que essa é a nossa missão. A nossa proposta hoje, de maneira especial, não é detalhar o conteúdo da mensagem do terceiro anjo, que está na Bíblia, mas nós vamos tentar compreender como que esse assunto se desenvolveu ao longo da história do movimento adventista, que começou com o milerismo, no entanto, depois deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a nossa proposta aqui é mais voltada para a história do desenvolvimento da mensagem do terceiro anjo. Que antes da gente se aprofundar nos detalhes da mensagem, nós precisamos entender o que é essa mensagem. O que será que os adventistas querem dizer quando eles falam sobre terceira mensagem angélica? Será que é um conteúdo só profético? Qual que é a intenção e a proposta do próprio Deus ao enviar essa mensagem? E por que essa mensagem é tão importante? Então vamos lá. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico da terceira mensagem angélica, que está em Apocalipse, no capítulo 14, os versículos 9 até o 12. Então, Apocalipse, capítulo 14. O texto não está no slide. Então, quem estiver com a Bíblia aí na mão, ou eu acredito que a gente consegue fazer também aqui a colocação do texto na tela. Apocalipse, capítulo 14, versos 9 ao 12, o texto diz assim, então. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, basicamente, esta é a apresentação
sintetizada da mensagem do terceiro anjo nas Escrituras. O texto que nós acabamos de ler é a mensagem do terceiro anjo de forma bem objetiva apresentada na palavra de Deus. Se é uma terceira mensagem, significa que existem duas que vieram anteriores a ela. Não é o nosso tema aqui dessa noite, mas a Bíblia fala de uma primeira mensagem e de uma segunda mensagem. A primeira mensagem, quando nós estudamos nas Escrituras, nós vemos que é uma mensagem imperativa, ou seja, existem algumas ordens que estão presentes nessa mensagem, ordens dadas pelo próprio Deus. A Bíblia diz: temei a Deus, dai-lhe glória, adorai aquele que fez. São os imperativos. A segunda mensagem é uma denúncia contra a Babilônia e um convite para sair de Babilônia. A terceira mensagem, que é o objeto do nosso estudo aqui nessa noite, é uma mensagem ameaçadora. Se você notar, o texto diz que todos aqueles que adoram a besta, a sua imagem e a sua marca serão ameaçados com a ira de Deus. Nós chamamos, como adventistas do sétimo dia, essas mensagens encontradas em Apocalipse 14 de verdade presente. Porque a Bíblia, por exemplo, tem um evangelho eterno, a palavra eternidade pressupõe que esse evangelho sempre foi importante no passado, é importante hoje e continuará sendo para todo sempre. A verdade presente, por sua vez, é um assunto que nos interessa somente para hoje, para o momento que nós estamos vivendo, ou, melhor dizendo, para agora. E a verdade presente, ela está contida na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 14. E a mensagem do terceiro anjo é a verdade presente por excelência, ou seja, é a mensagem mais importante para a geração que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ler com vocês uma citação de Ellen White. Se você que nos assiste não acredita, como os adventistas creem, que Ellen White é uma profetisa, uma mensageira de Deus, então apenas enxergue aquilo que nós vamos ler aqui como uma estudiosa da Bíblia, embora nós, adventistas, acreditemos que ela foi inspirada por Deus naquilo que escreveu, tá? Mas o texto, a citação dela diz assim: a verdade presente, a mensagem especial enviada ao nosso mundo, a terceira mensagem angélica, abrange, presta bastante atenção nessa declaração aqui agora, abrange um amplo campo que contém tesouros celestiais. É importante essa afirmação feita aqui, porque nos mostra que a mensagem do terceiro anjo, que ela chama de verdade presente, não parece ser assim tão simples com uma leitura superficial, porque ela diz que abrange um amplo campo. Então é uma mensagem que tem um conteúdo bastante completo. Essa é a conclusão que nós tiramos aí a partir dessa declaração. Mas o texto continua. É indesculpável o que diga: não temos mais nada a ver com essas mensagens especiais. Vou pregar a Cristo. Talvez você já tenha visto pessoas que dizem assim, né? Não, que apocalipse, que profecia, que essa história de mensagens especiais, eu não quero saber disso, eu quero falar de Jesus. Mas ela conclui a declaração dizendo assim: ninguém pode pregar a Cristo e apresentar a verdade como ela é em Jesus, a menos que apresente as verdades que devem ir à frente do povo no tempo presente, quando tantos eventos importantes se desenvolvem. Ou seja, o que ela está aqui dizendo é que é impossível pregar sobre Jesus e falar de Jesus nessa geração se nós não incluímos no conteúdo da nossa pregação aquelas mensagens que são as mais importantes para o tempo que nós estamos vivendo, que é aquilo que chamamos de verdade presente. E a Bíblia também apresenta esse conteúdo dessa maneira. Se nós olhamos para as Escrituras, nós veremos que em cada geração da história da igreja, Deus enviou uma verdade presente.
E na nossa geração, no século XXI, no ano de 2025, nós também temos uma verdade especial para o tempo que vivemos, que é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. No entanto, o que a gente precisa entender aqui agora é que das 3 mensagens angélicas, a mensagem do 3º anjo é a mais importante delas. E você vai compreender por quê. Como o próprio texto aí que nós acabamos de ler, Ellen White chama a mensagem do 3º anjo de a verdade presente. Bom, só que é preciso dizer que a mensagem do 1º e do 2º anjo foram dadas pelo movimento milerita, que é aquele movimento que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos anos de 1843 e 1844. Só depois disso surgiu a mensagem do 3º anjo, ok? Aqui, Ellen White ela resume mais ou menos isso que eu acabei de dizer nessa declaração. Ela diz assim, e ela viveu nessa época. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Encontramos-nos agora. Esse texto foi escrito ali em 1800 e talvez 50 e poucos, 60 e poucos. E ela diz, encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas todas as 3 mensagens devem, ainda ser proclamadas. Então vejam que depois de 1844, nós já entramos no tempo da terceira mensagem angélica. Ou seja, nós já estamos na época do que eu chamo de última verdade presente. Porque das 3 mensagens angélicas, a terceira é a última. E depois dela não existe mais nenhuma outra. Aliás, o movimento milerita pregou a mensagem do 1º, do 2º anjo, mas rejeitou a mensagem do 3º anjo. E você vai compreender aqui hoje o que é essa mensagem do 3º anjo que, infelizmente, Guilherme Miller e muitos mileritas acabaram rejeitando. Mas Deus preservou um pequeno grupo de pessoas que começou a estudar a fundo o que estava acontecendo em 1844 e aceitaram o desafio de pregar a terceira mensagem angélica. E foi esse grupo que, ao se aprofundar no tema da mensagem do 3º anjo, trouxeram para nós o que chamamos de verdade presente. Tá ok? Acho que nós estamos bem até aqui, né? Então, pavimentado isso, nós vamos avançar aqui agora no nosso estudo e vamos ler uma declaração de Ellen White que, para mim, é uma das mais importantes para introduzir o tema aqui dessa noite. Amigos, só para vocês entenderem, a gente aqui hoje não vai abrir assim tanto a Bíblia, porque a nossa proposta é uma proposta histórica sistemática, tá? Então a gente vai precisar olhar para a história do movimento adventista e por isso a gente vai voltar para citações de Ellen White e de outros historiadores da igreja para entender o que aconteceu naquele período de formação da missão e da identidade da igreja adventista. Por isso que a gente vai citar declarações de Ellen White, declarações de alguns historiadores da igreja, como o George Knight, como o Dr. Alberto Tim, e alguns outros, aí, o próprio Loughborough, que foi um pioneiro do movimento adventista também, porque a nossa ideia é estudar a história aqui para entender o que é a mensagem do 3º anjo pelos adventistas. Então, essa declaração de Ellen White é muito importante, como eu falei. Preste muita atenção, porque ela vai ser a base do nosso tema daqui de hoje. E ela diz assim: encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo. E descendo esse anjo, que é o terceiro, à terra, com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Como a gente já leu na Bíblia, a mensagem do 3º anjo é uma ameaça. E ela continua:
Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. O terceiro anjo, ela repete de novo, encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora vem a declaração mais importante. Ao dizer ele, o terceiro anjo, estas palavras, aponta para o santuário celeste. E a mente de todos os que abraçaram esta mensagem, que mensagem que é? Se você lembrar do texto, é a mensagem do terceiro anjo. Então ela continua, a mente de todos os que abraçam a mensagem do terceiro anjo é dirigida para o lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Se talvez ainda ficou um pouco confuso para você, vamos tentar ilustrar aquilo que nós acabamos de ler. O que o texto diz é que lá no céu tem um santuário celestial, um santuário mesmo, literalmente falando. Se você lê o livro de Hebreus, principalmente os capítulos 4, capítulo 8 e 9, você verá que a Bíblia é clara em dizer que no céu existe um santuário que não foi feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E quando Jesus subiu no céu, ou ao céu, melhor dizendo, ele entrou nesse santuário e inaugurou o seu ministério de sacerdote lá no céu, dentro do santuário. Você vai lembrar, por exemplo, que a Bíblia, no Antigo Testamento, nos mostra que 3 grupos de pessoas eram ungidas. Apenas 3, tá? Tirando aqui os enfermos. Mas havia 3 pessoas, 3 grupos que serviam a Deus, que eram ungidas no Antigo Testamento. Eram os profetas, eram os sacerdotes e eram os reis. E quando nós vamos ao Novo Testamento, ao longo do ministério de Jesus, ele assume exatamente essas 3 funções. Quando ele veio para esse mundo, ele veio como um profeta para ser o nosso Salvador. Ao subir aos céus, ele sobe como nosso sacerdote e sumo sacerdote, e quando ele terminar a sua obra no santuário, ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Jesus vai para o céu, ele entra no santuário, exatamente como a imagem que está aí mostrando para vocês. Jesus começa o seu ministério no compartimento santo, que é o primeiro compartimento que você vê aí na tela, e ele permanece nesse compartimento até um tempo que, de acordo com as profecias bíblicas, é o ano de 1844. Desde então, ele vai para o último compartimento, que é o Santíssimo, e ele entra naquele lugar, e o texto que nós lemos nos diz que Jesus pegou um pergaminho. Ele parou na frente da Arca da Aliança, isso também é muito importante. Detalhe, pequeno parênteses aqui. O que nós estamos estudando aqui agora, tudo isso pode ser comprovado só pela Bíblia, tá? No capítulo 7 de Daniel, o capítulo 11 do livro do Apocalipse, nos conta todo esse movimento de Jesus entrando no santuário, entrando no Santíssimo, parando na frente da arca. Só que para ganhar tempo, nós estamos lendo aqui as citações. Então Jesus entra no santuário, no lugar santíssimo, para na frente da Arca da Aliança e pega um pergaminho. E o texto nos diz que ele entrega esse pergaminho nas mãos do anjo. Você lembra que anjo que era? Era o terceiro anjo. E ele dá uma ordem para o terceiro anjo dizendo: vá ao planeta Terra e envie aos habitantes da Terra a última mensagem de misericórdia. E quando o anjo desce ao planeta Terra e proclama a sua mensagem, ele aponta para o santuário celeste. E o texto conclui dizendo, você vê aí na tela, que todas as pessoas, as famílias aqui na Terra, que abraçaram a mensagem do terceiro anjo, ou seja, que conheceram essa mensagem, que viveram essa mensagem e que pregaram essa mensagem, a mente delas entrou dentro do santuário celestial junto com Jesus, lá no lugar santíssimo.
Você entendeu a importância disso que nós estamos falando? Isto é verdade presente. Em conclusão, verdade presente é a mensagem do terceiro anjo e as pessoas aqui da Terra que aceitam essa mensagem e pregam e vivem essa mensagem, a mente delas está junto com Jesus lá no céu, dentro do lugar santíssimo. Como isso é possível? Sabe que a batalha entre o bem e o mal é uma disputa entre Cristo e Satanás para ver qual dos dois vai controlar a sua mente. Porque tanto Cristo como Satanás sabem que aquele que controla a mente controla todo o corpo. Então Jesus quer controlar a sua mente e Satanás quer controlar a sua mente. Jesus quer que a sua mente esteja lá no Santíssimo e o diabo, para destruir você, quer tirar a sua mente do Santíssimo. Só que enquanto Jesus é um cavalheiro, Satanás é um ladrão. Ele não pede licença para você. Jesus, sim, ele pede entrada, ele bate na porta, como diz na carta à igreja de Laodiceia. Mas Satanás não. Satanás vai usar artimanhas para enganar você. Ele vai usar coisas que você come, que você assiste, que você escuta e até os lugares que você frequenta, se não forem bons, para desviar a sua mente do lugar santíssimo. Eu volto a perguntar, você está entendendo a importância daquilo que estamos aqui dizendo? Por outro lado, a única maneira da sua mente entrar no lugar santíssimo hoje, sabe qual que é? A resposta está no texto que nós lemos aqui antes de mostrar essas imagens. O texto nos diz que todos os que aceitaram, abraçaram a mensagem do terceiro anjo, a mente deles entrou no Santíssimo. Então, sabe qual que é a única forma da sua mente penetrar o céu, cruzar os portais da Nova Jerusalém e estarem com Jesus dentro do Santíssimo? Só uma forma. E esta é conhecendo, vivendo e pregando a mensagem do terceiro anjo. É só assim que a nossa mente estará hoje dentro do Santíssimo. Então, amigos, feita essa parte, eu só estou na introdução do tema, essa parte introdutória, essa imagem que o irmão Josarias colocou aí na tela, para mim, é uma das mais espetaculares já feitas pelos adventistas do sétimo dia. Ela merece se tornar um quadro até, porque ela expressa muito bem a nossa missão, a nossa identidade. Esse quadro aí, essa imagem, é a verdade mais importante para o nosso tempo. Ou seja, pessoas aqui na Terra conectadas com Jesus lá no Santíssimo no céu. E como que é feita essa ponte de contato? A terceira mensagem angélica. Então pergunto para você, será que a mensagem do terceiro anjo é importante? Sem dúvidas, ela é a mensagem mais sublime, e eu vou provar para você, mais completa e mais importante, tanto para a igreja como para o mundo, na época que nós estamos vivendo. Porque enquanto, volto a repetir, Satanás quer tirar a sua mente de lá, Jesus quer levar a sua mente para lá. E o diabo quer desviar a sua mente da terceira mensagem angélica, enquanto Jesus quer conectar a sua mente à terceira mensagem angélica. Bom, então feita essa parte introdutória, é lógico que a gente não vai demorar tanto aqui na parte histórica, mas foi necessário demorar um pouquinho na introdução para você compreender por que esse tema é tão relevante. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia entenderam que esse assunto era extremamente central para a história do movimento. E já nos primeiros anos da história da igreja, os pioneiros, inclusive, chamavam, porque a igreja ainda não tinha um nome naquela época, eles ainda não se chamavam de Adventistas do Sétimo Dia. Então, o próprio Tiago White, que era marido de Ellen White, ele chegou a dizer que a mensagem do terceiro anjo era a última advertência para o mundo antes da volta de Jesus, e que ela era o clímax, ou seja, era o ponto alto da cadeia das profecias, da conexão das profecias.
E isso era tão importante para os adventistas, o movimento ainda não tinha o nome adventistas naquela época, mas eram os mileritas que não rejeitaram o que aconteceu em 1844. Eles sofreram a grande decepção, só que eles continuaram estudando para entender o que será que aconteceu, onde foi que nós erramos. Eles sabiam que havia algo importante em 1844 e continuaram estudando. E esses mileritas, que depois se tornaram adventistas do sétimo dia, antes de darem esse nome, vejam só que interessante, o que o George Knight, no livro Adventismo, que é onde ele conta a história dos primeiros anos da igreja adventista, olha só que curioso o que ele diz aí. O texto diz assim, ó: assim, os adventistas sabatistas se viam como um movimento profético. Por causa de suas convicções, eles frequentemente se referiam ao movimento como, você vê aí na tela, como a terceira mensagem angélica. Olha que interessante. Então, os mileritas, que continuaram estudando para entender o que aconteceu na grande decepção, como eles não tinham nome ainda, eles começaram a se autodenominar como o movimento da terceira mensagem angélica. Numa outra página do mesmo livro, ou perdão, não é o mesmo livro, né? Mas já é um outro livro, que é um outro historiador, que é o historiador Marvin Maxwell, no livro História do Adventismo, vai confirmar aquilo que nós acabamos de ver. E ele diz assim: para surpresa deles, ou seja, dos mileritas, que depois fundaram a igreja adventista, os pioneiros, né, vieram a reconhecer que estavam sendo convocados a cumprir a mensagem do terceiro anjo, tal como haviam ajudado a cumprir a primeira e a segunda mensagens angélicas. O que aconteceu aqui? Os mileritas, a maioria deles, rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. Só que uma parte dos mileritas, que continuou estudando o assunto, eles olharam na Bíblia em Apocalipse 13 e eles viram que depois da primeira e segunda mensagens tinha a terceira mensagem. E eles foram a fundo no assunto para entender o que a terceira mensagem angélica tinha para dizer e ensinar a eles. E é por isso que eles se identificaram profundamente com a terceira mensagem angélica. De tal maneira, amigos, que eu digo para vocês que se não fosse a mensagem do terceiro anjo, não teria razão de existir Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que profundo isso que eu estou dizendo para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia só existiu por causa da terceira mensagem angélica. Então, a terceira mensagem, ela dá o sentido e a identidade dos adventistas do sétimo dia. Não por acaso os pioneiros se autodenominavam como a mensagem do terceiro anjo, ou terceira mensagem angélica, né? Bom, então, fazendo um breve resumo daquilo que vimos, nós concluímos até o momento que a terceira mensagem angélica é a mensagem mais importante para o nosso tempo, o que chamamos de verdade presente, ok? E que todos aqueles que abraçam essa mensagem, a mente dessas pessoas está com Jesus no Santíssimo. Mas, por outro lado, Satanás, para tentar vencer o povo nessa geração e desviar a mente de lá do Santíssimo, ele tenta desviar a sua atenção da mensagem do terceiro anjo. Ele tenta impedir você de conhecer, viver e pregar a terceira mensagem angélica. Ok? Quando a gente olha para a Bíblia, a impressão que nós temos é que a mensagem do terceiro anjo se resume a falar de profecias. Não é isso? Porque o texto ali parece que só fala de besta, imagem da besta, marca da besta, a ira de Deus. Só que ele tem um final ali, ele tem um complemento. E tem mais algumas coisas nas entrelinhas também. Mas esse complemento nos fala dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nos fala da perseverança e da paciência dos santos, dizem algumas versões. E muitas vezes a gente esquece dessa parte que também é integrada à mensagem do terceiro anjo. O que eu quero fazer aqui agora é que você
compreenda que a mensagem do terceiro anjo não é só falar de profecias, amigos. Eu vejo hoje, infelizmente, muitos adventistas que acham que sempre que um adventista prega, só deve falar de profecias. Só da besta, do papado, dos Estados Unidos, e tudo isso é importante, a gente precisa estudar, sem dúvidas. Só que a mensagem do terceiro anjo, ela não se resume exclusivamente ao escopo profético. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que essa mensagem é completa, ela é ampla. Lembra a palavra que Ellen White usou no começo dessa nossa exposição, que eu disse para você gravar? Ela fala de um amplo escopo de conteúdo profético. Então ela é muito ampla, não se resume apenas à pregação de profecias. Isso é tão verdade que um pioneiro da igreja adventista, eu falei do nome dele para vocês, que é o Loughborough, nesse livro extraordinário, sugiro a vocês que leiam, que se chama O Grande Movimento Adventista. Esse livro foi escrito por alguém que viveu naquela época, na época do surgimento do adventismo, do movimento millerita. Então, ele não está contando a história distante dela. Ele está contando sobre algo que ele viu e viveu. E, acima de tudo, creu e pregou. E no livro que eu acabei de citar para vocês, ele afirma o seguinte sobre a mensagem do terceiro anjo. Isso daqui também é a base, tá? A partir desse momento, diz o autor, Loughborough, a mensagem do terceiro anjo, em conjunto com as dos outros dois anjos, começou a ser proclamada. Então ele está falando depois de 1844. A verdade sobre o sábado, em conexão ou em ligação com a arca de Deus, e a crescente luz acerca do santuário, confirmaram o que havia sido previamente, ou seja, antes revelado. O movimento adventista anterior foi fidedigno, foi verdadeiro e existiu por ordem de Deus, por ordem do Senhor. O que eles estavam entendendo aqui? Que a mensagem do terceiro anjo era a continuação. A grande decepção de 1844 não foi por acaso. Deus conduziu o movimento, permitiu que a decepção acontecesse para sacudir aquele movimento e conservar nele apenas os fiéis que continuariam estudando a fundo o assunto. E esses que continuaram chegaram às primeiras conclusões que nós acabamos de ver aí. Eles entenderam que a mensagem do terceiro anjo estava conectada com dois assuntos centrais. Com a mensagem do santuário, você vai lembrar que Jesus subiu para o céu, entrou no santuário e lá dentro do Santíssimo, quando ele entra lá, ele entrega um pergaminho nas mãos do terceiro anjo. Olha só que interessante. Assim como o santuário tem 3 compartimentos, nós temos 3 mensagens angélicas no Apocalipse. E foi justamente quando Jesus entrou no Santíssimo que a mensagem do terceiro anjo se revelou. Nada disso é por acaso, amigos. E Jesus parou na frente da Arca da Aliança. E ele pega um pergaminho e entrega nas mãos do anjo. E a primeira coisa que o movimento dos adventistas descobriu, ou as duas coisas, né? Foi que a mensagem do terceiro anjo estava ligada diretamente com o tema do santuário e do sábado. Esse foi o pontapé inicial para eles compreenderem a mensagem do terceiro anjo. Então eu queria dizer para você que a mensagem do terceiro anjo, a partir de agora, eu quero que você a enxergue como se fosse um imã. O assunto do santuário e o assunto do sábado, eles começaram, tal qual um imã, a atrair muitas verdades importantes que estavam esquecidas ao longo de séculos da história da igreja. Você vai lembrar que o papado, durante mais de 1000 anos, pisoteou na verdade, é o que nos diz o capítulo 8 do livro de Daniel. E a verdade mais importante que o chifre pequeno, que é o papado, pisou, sabe qual que era? A verdade do santuário. O texto do capítulo 8 de Daniel chega a dizer que ele lançou essa verdade abaixo, por terra. Literalmente pegou o santuário do céu e jogou para o planeta Terra. Tá? Essa é a ideia do texto no capítulo 8 de Daniel. Então o movimento agora adventista começa a redescobrir a verdade do santuário
e junto com ela a mensagem do sábado, porque quando Jesus entrou no Santíssimo, parou na frente da arca, você sabe que dentro da arca tem 3 coisas, não tem? E uma dessas 3 coisas era a lei. E lá na lei, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que eu estou me adiantando aqui um pouquinho, eu quero ainda mostrar mais um detalhe para vocês, que a mensagem do terceiro anjo atraiu, mais um não, mas alguns detalhes. E isso está revelado num livro escrito também por um grande historiador da Igreja Adventista, que é o doutor Alberto Tim. E aí ele diz o seguinte: a esses fatores integrativos, ele está se referindo ao sábado e ao santuário, a esses fatores integrativos foram conectadas doutrinas distintivas adventistas e sabatistas. O que essa expressão quer dizer? Que junto com o sábado e o santuário, os adventistas começaram a conectar outras doutrinas que tornaram o adventismo um movimento peculiar. Eu não gosto da palavra exclusivista, tá? Mas peculiar, com uma missão especial, uma missão diferente, uma identidade diferente. E quais foram essas verdades que foram conectadas, essas doutrinas, junto com a mensagem do terceiro anjo? Ele continua dizendo assim, ó: a perpetuidade da lei de Deus e o sábado, o ministério celestial de Jesus Cristo, que é o santuário no céu, e junto com essa mensagem, as 2.300 tardes e manhãs, e a doutrina, a crença no juízo pré-advento, que a gente também chama de juízo investigativo. Outra, a segunda vinda de Jesus, a imortalidade condicional da alma, a imortalidade, condicional da alma, e o dom de profecia, que se manifestou através do ministério de Ellen White. Então, junto com a mensagem do terceiro anjo, o movimento adventista trouxe todas essas crenças que fazem parte da terceira mensagem angélica. Veja que não é só falar de profecias. Os pioneiros começaram, como arautos de Deus, a espalhar por todo o mundo essas verdades que nós vemos aí. A verdade da morte, a verdade bíblica sobre a volta do Senhor Jesus, a perpetuidade da lei de Deus, o santuário, a mensagem do juízo, tal qual a Bíblia apresenta. Então eu volto a repetir, a mensagem do terceiro anjo é como se fosse um imã. Ao se aprofundar nela, os pioneiros começaram a descobrir verdades sublimes ao longo da história. Só que agora, amigos, eu quero me concentrar em 3 assuntos aqui, de forma especial, que foram unidos à mensagem do terceiro anjo. Quando todas essas verdades que a gente acabou de ver aí foram redescobertas pelos adventistas, aos poucos Deus foi enviando mais mensagens para o seu povo, com o objetivo de prepará-lo para a segunda vinda de Cristo e também para preparar o mundo todo. Que mensagens são essas? Eu quero que você olhe para o Santíssimo pela fé e veja a Arca da Aliança. E nós acabamos de dizer que dentro da Arca da Aliança há 3 elementos ali, A vara de Arão, o maná e a lei. E eu acredito que lá dentro do Santíssimo, quando Jesus entrou e ele pegou o pergaminho e deu na mão do terceiro anjo, que cada um desses elementos dentro da arca expressam de alguma forma esses conteúdos que fazem parte da mensagem do terceiro anjo, tá? Além dos que a gente acabou de ver. Que conteúdos tão importantes são esses? O primeiro deles é o maná. O tempo passou, os adventistas começaram a pregar essas mensagens tão importantes que nós acabamos de citar aqui. Só que havia ainda algumas coisas que faltavam para o povo de Deus ser um povo com uma mensagem completa. Deus não é um Deus que se preocupa só com a nossa vida espiritual. Aliás, isso é até um erro. Deus se preocupa com a nossa vida. Para Deus não existe vida espiritual, vida profissional, vida amorosa, vida financeira, vida física, não. O Senhor, ele se preocupa com a vida. E para Deus a vida é o todo. Então, faltava para o povo adventista também
uma preciosa mensagem de saúde. Para você ter ideia, tinham alguns adventistas que, antes de receberem essa mensagem, pregavam nos púlpitos das suas igrejas fumando cachimbo. Porque eles entendiam naquela época que o fumo não fazia mal. Aliás, alguns profissionais da saúde daquela época diziam que o fumo era até bom e recomendável para quem tinha problemas respiratórios. Sabia disso? E além disso, tinham muitos outros assuntos, né? A questão dos alimentos imundos e etc. Então, olhando para a Arca da Aliança, ali está o maná. E o maná representa a mensagem de saúde que Deus enviou para os adventistas no ano de 1863. Foi quando Ellen White teve uma visão sobre a mensagem de saúde. Tamanha importância do tema. Eu quero ler uma citação aqui agora do mesmo doutor Alberto Tim, no livro que citamos anteriormente. Vejam que ele diz sobre a mensagem de saúde. Olha só. Um desses desenvolvimentos da mensagem do terceiro anjo foi a integração, em meados da década de 60, de 1860, foi em 63, dos princípios da reforma de saúde. Então, observe aí que o próprio historiador da igreja afirma que a mensagem de saúde foi integrada à mensagem do terceiro anjo. A própria Ellen White, num texto que eu gosto muito dela, deixa isso bastante claro ao afirmar: a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo. E agora vejam só a metáfora que ela vai usar. E está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo. Então agora, eu quero que a gente olhe para a mensagem do terceiro anjo como essa imagem que está aí. A imagem de um corpo, o corpo do ser humano. Nós vamos usar essa metáfora. Observe que a mensagem, ou a terceira mensagem angélica, ela é o corpo, essa estrutura torácica que nós temos. Só que um corpo não vive só da estrutura torácica, precisa de outros elementos que compõem o corpo humano. É verdade que essa estrutura é importante, ela dá sustentação, mas ela não vive sozinha. Essa estrutura que a gente colocou chamando de corpo, que é a mensagem do terceiro anjo, é o conteúdo profético, são as crenças distintivas do sábado, do santuário celestial, do dom profético, da mortalidade da alma, da segunda vinda de Jesus, da perpetuidade da lei de Deus, e por aí vai. Só que observe que nós lemos há pouco uma declaração dizendo que essa mensagem, ela também tem um braço. Em outros textos, ela vai chamar de braço direito. Eu não sei se aí na Angola, irmão Josarias, e os amigos que nos assistem, vocês usam essa expressão, mas aqui no Brasil, por exemplo, quando nós temos um primeiro ancião numa igreja, nós dizemos que ele é o braço direito do pastor. Aí vocês usam essa expressão, irmãos Josarias? Vocês falam que tal pessoa é o braço direito para dizer que é um grande apoiador, né, que é um apoio indispensável? Eu não sei se usam, mas aqui pelo menos nós utilizamos. Então, o braço direito, o apoio fundamental da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde. Então, por essa razão, nós vemos aí no corpo a mensagem de saúde conectada à mensagem do terceiro anjo. Meus amigos, se nós entendêssemos essa imagem, nós evitaríamos os extremos dentro da nossa igreja. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje adventistas que vão aos extremos, tanto o extremo do fanatismo como do liberalismo. Nós temos aquelas pessoas hoje que acham que os adventistas só devem falar de saúde, feira de saúde, aula de culinária, pregar sobre saúde e etc. Parece até que nós nos tornamos uma ONG vegana para algumas pessoas, e esse não é o objetivo de Deus. Eu sou um reformador da saúde. Faz já alguns anos que eu tenho uma dieta vegetariana. Aqui em casa, minha esposa e eu temos procurado também evitar algumas coisas que entendemos, né, pela revelação e pela própria medicina hoje que fazem mal.
temos procurado manter uma rotina também, porque a mensagem de saúde não é só alimentação. Atividade física, pegar uma luz solar, beber água, respirar um bom ar, enfim, uma série de coisas. Então, tem pessoas que vão para o extremo de só falar de saúde, fala de saúde, sendo que a mensagem de saúde não é a mensagem do terceiro anjo. Ela é o braço direito, é um apoio, mas ela não é a mensagem do terceiro anjo. Eu quero desafiar você que nos assiste a ler depois no livro, deixa eu achar aqui para indicar para você, é o livro Testemunhos Seletos, volume 2, no capítulo 74. É extraordinário esse capítulo, porque é um capítulo onde Ellen White nos adverte quanto aos perigos de fazer da mensagem de saúde a própria mensagem do terceiro anjo. É muito importante que você leia esse capítulo para não confundir as coisas. Ela, inclusive, diz que a mensagem do terceiro anjo, ela não pode ser eclipsada pela mensagem de saúde. Ou seja, não pode ser escurecida. Cuidado. Mas, por outro lado, a gente tem um outro extremo, que são aquelas pessoas que dizem assim: não, eu não vou para o céu pelo que eu como ou pelo que eu bebo, tanto faz o que eu como, isso não importa. Essas pessoas gostariam de pegar o braço direito, arrancar do corpo e jogar lá fora, mandar para longe, se possível, não é? Infelizmente, existem pessoas assim entre nós. Mas, amigos, a mensagem de saúde é preciosa. Lembra do que eu falei? O diabo quer tirar a sua mente do lugar santíssimo. E uma das coisas que ele já usou e ele continua usando para dominar a mente das pessoas é a alimentação. E eu posso, se vocês desejarem, quem sabe um dia, provar isso para vocês, aqui. Satanás, ao longo da história da igreja, uma das ferramentas mais poderosas para destruir o povo de Deus foi a alimentação. Sabia disso? Então, uma má alimentação prejudica a nossa mente e nos torna mais incapazes de discernir entre o certo e o errado. Ok? Então, a mensagem de saúde é extremamente importante também. Nem o extremo do fanatismo e nem o extremo do liberalismo. Segundo assunto, o que mais que nós temos dentro da arca? Lembra? Além do maná, nós temos a vara de Arão, a vara que floresceu. E quando nós falamos de vara, o que isso nos lembra? A vara na Bíblia era usada para corrigir, era usada para conduzir. O pastor usava a vara para essas funções, essas finalidades, para educar o seu rebanho. A vara é uma representação da mensagem de educação que Deus enviou para os adventistas também no ano de 1872. Também numa visão, Ellen White escreveu depois, inclusive, essa visão registrada no livro Fundamentos da Educação Cristã. Foi o primeiro registro sobre aquilo que os adventistas chamam de ciência da verdadeira educação. Essa mensagem é muito preciosa também, amigos. Especialmente vivendo numa época onde a nossa cultura está sendo invadida por filosofias enganosas de educação, onde milhares, milhões dos nossos jovens cristãos estão entrando nas universidades e, ao saírem de lá, abandonam a igreja e viram ateus. Sabe por quê? Por causa de filosofias enganosas de educação. Não me interpretem mal. Eu não estou querendo dizer com isso que não devemos ir às universidades. Lembra dos valdenses? Os valdenses iam para as universidades, só que eles iam preparados. Eles passavam por um processo educacional com a família, nas escolas deles, para depois entrarem nas universidades seculares, e eles faziam uma reforma ali dentro poderosa, testemunhando para os alunos das universidades. Essa mensagem de educação é fundamental para nós que vivemos nessa geração. Não dá para a gente se aprofundar em cada um desses assuntos aqui. Eu só desejo que você perceba como essa mensagem é completa. Vejam só, preste atenção nesse texto, o que Ellen White diz sobre a mensagem da educação.
Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, diz ela, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Pergunto, será que esse assunto é importante? Ela chega a dizer, se nós não compreendemos a ciência da verdadeira educação, jamais teremos um lugar no reino de Deus. É um tema central, fundamental. Ela chega a dizer no livro Educação, que é um livro também extraordinário, que a ciência da verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Você está entendendo, jovem que me assiste de maneira especial? Deus quer fazer com que você ofereça a Ele o melhor do seu físico, o melhor do seu intelecto, o melhor da sua espiritualidade, o melhor da sua vida como um todo. É por isso que a mensagem do terceiro anjo é a mais completa de todas. Numa outra declaração, ela vai dizer assim, ó, é aqui que ela conecta com a mensagem do terceiro anjo. A ciência da verdadeira educação é a verdade, que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder, e apresentá-la de tal maneira que cause as devidas impressões no coração, eis o que deve ser a obra de nossas escolas, bem como de nossas igrejas, do professor, bem como do pastor. Você percebeu onde está destacado aí? São duas frases que eu destaquei em negrito, dizendo, a ciência da verdadeira educação é a verdade. E a outra, a mensagem do terceiro anjo, é verdade. Se nós colocamos em paralelo as duas declarações, a conclusão que tiramos é que a mensagem do terceiro anjo também é a mensagem da ciência da verdadeira educação. Voltando para a imagem do corpo, olha o que nós temos aí. Eu coloquei a mensagem da ciência da verdadeira educação nas pernas. Sabe por quê? Porque a educação é o fundamento, é a base de tudo. Ela chega a dizer no livro Educação que redimir e educar é exatamente a mesma coisa. Quando nós falamos de redenção, diz ela, nós estamos falando de educação. Então, é o fundamento, é a base, é a estrutura, amigos. É impossível nós entendermos a mensagem do terceiro anjo se nós não formos fundamentados na ciência da verdadeira educação, porque ela é a base. É por isso que eu coloquei ela nas pernas aí da nossa imagem. Mas ainda está faltando mais um detalhe, não é? Para a gente concluir a nossa exposição aqui dessa noite. E esse último detalhe, sabe qual é? É a lei. Nós já falamos do maná, já falamos da vara de Arão e falta falar da lei. E aí talvez você se pergunte, mas irmão Jefferson, como assim? A lei não foi a primeira coisa que os adventistas entenderam? É verdade, mas eles entenderam em partes. Porque os adventistas, no começo do movimento, se tornaram extremamente legalistas, amigos. Extremamente legalistas, que é um perigo que nós corremos até hoje na igreja. Ellen White chegou a advertir os próprios líderes da igreja adventista, na época dela, dizendo assim, vocês falam tanto sobre a lei, que ficam secos, como os montes de Gilboa, que não recebem nem a chuva e nem o orvalho durante vários anos. Olha só que palavras profundas. Secos, porque não entendiam a lei de maneira correta. Fizeram da lei o centro da pregação. Só que Deus é tão bom que no ano de 1888 ele enviou 2 jovens chamados Wagner e Jones para enviar uma mensagem sublime também para o povo adventista, que é a mensagem da justificação pela fé, onde Deus ensinou para os adventistas a relação correta entre a lei e a graça, entre a fé e as obras. Faltava isso para os adventistas entenderem. Muitos pastores iam para os debates com os evangélicos e voltavam se orgulhando, dizendo, nós somos bons, a gente não perde nenhum debate. E Deus, sabe o que é justificação pela fé? É lançar a glória do homem, o orgulho do homem
no pó da terra, para que Deus faça pelo ser humano o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, faltava isso para os adventistas. Infelizmente, Wagner e Jones, depois de um tempo, eles acabaram se apostatando. O que nos mostra que a gente precisa fazer uma distinção entre o mensageiro e a mensagem. Eles se desviaram, infelizmente. Mas a mensagem deles é sublime. Ellen White endossou, inclusive, aquela mensagem. É uma mensagem preciosa, a mensagem que veio lá de Lutero, que Deus aperfeiçoou com John Wesley e que nós trouxemos para o nosso meio também adventista, fazendo essa relação. Eu fiquei maravilhado, inclusive, quando eu fui no ano passado gravar uma série do Grande Conflito que nós estamos gravando junto com o irmão Rubem e a TV Novo Tempo lá de Portugal. E lá na conferência geral há um quadro enorme. E no centro daquele quadro, sabe quem está ali? Jesus. Ao lado dele está a lei e ao lado está a Bíblia. Mas no centro do quadro está Jesus. Faltava isso para os adventistas entenderem, que ele é o centro da nossa fé, da nossa pregação, a razão do nosso existir. É o que dá sentido para a nossa vida, amigos. Não adianta a gente pregar de saúde, pregar de educação, pregar profecia, se o nosso propósito não for levar pecadores aos pés do Senhor Jesus. Paulo diz isso de maneira sublime, ele afirma isso ao dizer que tudo é por ele, para ele, por meio dele, glória pois a ele eternamente, amém. E muitas vezes nós, adventistas, falhamos nisso, lamentavelmente. E aqui, o Dr. Alberto Tim, no seu livro falando sobre os primeiros anos da história da igreja, ele diz assim, que a integração mais explícita da doutrina da justificação pela fé na terceira mensagem angélica. Então observe que ele mesmo aqui afirmou que os adventistas integraram o tema da justificação pela fé na terceira mensagem angélica. Parece que não tem relação, mas lembra do que eu falei? A terceira mensagem angélica termina dizendo que a perseverança dos santos está nos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, as duas coisas conectadas. Ali está a mensagem da justificação pela fé. E tem mais ainda, que quem sabe fica para uma outra ocasião, que a mensagem de juízo da terceira mensagem angélica só tem uma função. E é essa função que conecta essa mensagem com a mensagem da justificação pela fé e a justiça de Cristo. Tá? Então, mais uma declaração. Ellen White disse assim: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Você percebeu como ela também conectou, integrou a mensagem da justificação pela fé à mensagem do terceiro anjo? Aqui, ela vai dizer no livro Evangelismo que a mensagem do terceiro anjo, esse daqui é uma outra declaração fundamental, tá? Que era a última coisa que faltava ali, era o mais precioso de tudo, mas que os adventistas estavam negligenciando. E junto com a mensagem do terceiro anjo, com a mensagem da justificação pela fé, esse assunto veio à tona. E ela diz, a mensagem do terceiro anjo exige a apresentação do sábado do quarto mandamento. E esta verdade deve ser apresentada ao mundo. Mas agora note, mas o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de fora da mensagem do terceiro anjo. Então aí, meus amigos da Angola, meus irmãos, nós temos a imagem completa. Agora sim, esta é a mensagem do terceiro anjo. Não é só profecia, não é só saúde, não é só educação. Nós temos também aqueles que eu chamo os justificacionistas, que acham que a mensagem do terceiro anjo é só falar de justificação pela fé. Não, a mensagem do terceiro anjo é completa. Todo esse corpo precisa ser conhecido, vivido e pregado.
e, acima de tudo, Jesus como centro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o grande objetivo da nossa vida e da nossa pregação. Aliás, se eu estou me dirigindo a algum pregador aqui nesse momento, há uma frase de Calvino que ele diz assim: se você é um pregador e você ainda não encontrou Jesus Cristo na sua mensagem, isto significa que a sua pregação ainda não está pronta. Porque o nosso objetivo é levar pecadores arrependidos aos pés do Senhor Jesus. O centro, o cabeça da mensagem do terceiro anjo é Jesus Cristo. E o coração, que é aquele que pulsa, que dá vida para o corpo, né? Que faz com que o sangue circule pelo corpo todo, é a mensagem da justificação pela fé. Aí, meus amigos, está a mensagem do terceiro anjo. Para a gente concluir, alguns poderiam dizer: mas, irmão Jefferson, e o evangelho, onde fica nessa história? Onde fica o evangelho? O evangelho, amigos, está aqui. Esta é a última citação. A terceira mensagem angélica é a mensagem do evangelho para quando? Para os últimos dias. E em caso algum, deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o evangelho não é aí o grande poder que ele dera. Então, o evangelho, no tempo do fim, é a terceira mensagem angélica. Tamanha a completude da mensagem do terceiro anjo. Porque ela fala de profecia, ela fala de saúde, fala de educação, fala da justiça de Cristo, da justificação pela fé, e coloca Jesus no centro de todas as coisas. É a mensagem mais completa. Lembra da palavra com a qual nós começamos na primeira citação de Ellen White nesse tema? Um amplo escopo de revelações proféticas. Agora você entende por que ela é ampla? Ela é abundante. Paulo diz assim, na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso corpo, espírito e alma sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a volta de Jesus. Sabe o que a mensagem do terceiro anjo faz? Ela prepara, santifica, purifica o seu físico, o seu mental, o seu espiritual, que são as três faculdades que Paulo menciona lá em Tessalonicenses, que eu acabei de citar para vocês. Então, esta mensagem foi enviada do céu para nós, para nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Física, mental, espiritualmente, em todas as áreas da vida. E é só conhecendo, vivendo e pregando essa mensagem que a nossa mente entrará com Jesus lá no Santíssimo. E por outro lado, no grande conflito, Satanás ele quer tentar desviar a mente do Santíssimo. Como? Diluindo a mensagem do terceiro anjo. Fazendo com que a gente não estude ou mal interprete as profecias, rejeite ou leve para o extremo do fanatismo a mensagem de saúde, e por aí vai, né? Igual a educação e etc. Então, amigos, é isso. Eu oro para que Deus nos ajude a conhecer essa mensagem, a viver essa mensagem e a pregar essa mensagem. Porque é isso que falta para que nós, como adventistas unidos, cumpramos a nossa missão no tempo do fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a mensagem do terceiro anjo seja uma bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Muito bem, irmão Jefferson, louvado seja Deus por essa mensagem que nós recebemos hoje. Olha, eu vou ser sincero, eu nunca olhei para a terceira mensagem angélica nessa dimensão, porque sempre quando eu chegava para ler um pouquinho acerca da terceira mensagem angélica, era muita profecia mesmo. Tínhamos que desmistificar e usar datas e tudo mais. Mas a compreensão como passaram hoje é uma mensagem muito transversal. Eu nunca cheguei a pensar até esse ponto. E nós agradecemos mesmo muito, muito, muito por essa mensagem que Deus trouxe hoje, por meio Amém. do querido irmão Jefferson Araújo, não é? Obreiro da mensagem presente, última verdade presente. Amém. Irmão Jefferson, restaram aqui também sempre algumas dúvidas também. E
essas dúvidas são dúvidas que sacodem a camada leiga aqui em Angola, especialmente em Luanda. É mais Angola, não é? Tem uma citação que o querido irmão Jefferson fez, e é bíblico também, diz que um dos principais desafios que o diabo tem, ou desafio até não, uma das estratégias que ele tem, é desviar a nossa mente da mensagem do terceiro anjo. E parece que a mensagem do terceiro anjo, ele engloba muita coisa, estamos a ver que está tudo englobado, está tudo anexado lá. E esse texto que o irmão Jefferson aqui menciona, deixa eu só colocar aqui. Exato, esse texto diz que o diabo quer desviar a nossa mente, não é, da terceira mensagem angélica. E ele faz isso de várias formas. E falou-se também um pouco acerca da reforma por saúde. Eu nunca, sempre quando diziam que a reforma por saúde era o braço direito da terceira mensagem angélica, eu nunca entendi. Eu perguntava, mas o braço direito como? Onde é que a reforma por saúde está na mensagem angélica? E nós começamos a entender muita até educação também está lá. Pronto, é muita coisa. Quanto a essa questão, irmão Jefferson, existem aquelas igrejas que os reformadores, as pessoas que falam sobre reforma por saúde, são conotados como alienados. Existem, inclusive, anciãos de igrejas que combatem aquelas pessoas que pregam a reforma por saúde. Eles ensinam subjetivamente que as pessoas podem comer o que quiser, desde, claro, limpo, né? Podem comer o que quiser desde que orem. Alimentação, por exemplo, que são prejudiciais à nossa saúde. Pessoas que se levantam e anunciam, muitas das vezes essas pessoas, por maldade, são sancionadas, voto por censura, impedidas de fazer muita coisa. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Irmão Jefferson, a rejeição da mensagem da reforma por saúde, será que é um sinal de apostasia? Irmão Josarias, então, a partir do momento que nós entendemos que a mensagem de saúde ela é o braço direito e não a mensagem do terceiro anjo em si, eu não sei se eu diria que a rejeição da mensagem de saúde é apostasia, mas eu considero que a pessoa se coloca num caminho muito perigoso para ser enganada por Satanás. Tá? Um caminho muito perigoso. Porque, como nós comentamos aqui ao longo do tema, a mensagem de saúde, ela te dá possibilidade de ter uma mente mais clara. E, além disso, a partir do momento que nós concluímos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Paulo fala de forma clara que nós devemos comer, beber e fazer qualquer coisa para a glória de Deus, então é perigoso, no mínimo perigoso, tá? No mínimo perigoso. É verdade que eu não sou salvo pelo que eu como, pelo que eu deixo de comer, com exceção daquelas questões que são os alimentos imundos, proibidos, né? Mas a pessoa que entende que a nossa vida que deve ser vivida para a glória de Deus, e ela rejeita isso de forma aberta, isso é muito perigoso, tá? Então, eu não sei se eu diria que a pessoa está em apostasia, mas ela está se colocando num caminho de rebelião que pode desviá-la dos propósitos de Deus. Agora, nós temos que entender aqui também que a mensagem de saúde, ela implica uma transformação no estilo de vida. Não quer dizer que suponhamos que em algum momento, né, Ellen White mesmo teve episódios na vida dela que ela fez uso de algumas coisas que não era o hábito dela fazer. Então, hábito é aquilo que você faz todos os dias. Agora, se você, de vez em quando, numa ocasião, acontecer de não conseguir praticar aquele hábito, não quer dizer que você está rejeitando. Mas eu volto a repetir, hábito é o que você faz todos os dias. E qual tem sido o seu hábito? É sobre isso aqui que estamos falando. E lembrando que saúde não é só alimentação, amigos. Você precisa se exercitar, precisa dormir também bem. Enfim, são vários assuntos que envolvem a mensagem de saúde. Então, eu acredito que é um tema fundamental, sim.
levando em conta que nós comentamos aqui hoje que a nossa mente deve estar no Santíssimo, e hoje existem pesquisas científicas que comprovam que uma má alimentação compromete o seu físico e a sua mente também, o seu intelectual. Então é um caminho muito perigoso, eu diria, tá? Não sei se respondi, irmão Josarias, a sua pergunta. Agora, eu fico muito triste por saber que tem adventistas que assumem esse posicionamento. Assim como eu me entristeço por aqueles que vão para o extremo do fanatismo, também me entristeço muito por esses que rejeitam uma mensagem muito preciosa que Deus enviou, né? É claro que Deus considera os aspectos também sociais da nossa vida. Por vezes, nem todas as pessoas têm condições de fazerem tudo aquilo que uma reforma de saúde requer, mas na medida do possível, os nossos esforços são sim muito válidos. Eu não sei se o irmão Josarias ainda está aqui conosco. Acredito que deve ter caído o sinal, né? Vamos ver se ele já volta aqui. Espero que tenha conseguido esclarecer aí para vocês. Irmão Josarias, retornou? Não estou te ouvindo. Sim, infelizmente. Ok, consegue ouvir agora? Agora sim. Sim, o outro telefone perdeu o sinal, mas graças a Deus temos uma câmara auxiliar aqui para darmos a sequência. Deixa só dar um jeito aqui. Viver em Angola é difícil, irmão Jefferson. Quem consegue viver em Angola pode viver em qualquer parte do mundo. Pois é. Então, irmão Jefferson, tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar. Dentro da Arca da Aliança, nós vimos lá a vara, e é um detalhe muito importante a vara, me chamou muita atenção. O detalhe que o irmão Jefferson fez, ele disse que a vara, claro, os pastores utilizavam a vara para correção, e diz a Bíblia, quando nos fala de vara, tem uma conotação de correção e instrução, e aplicou-se isso à questão da educação. Nós também temos, aqui nas nossas igrejas, a questão de muitos problemas relacionados assim, à educação adventista, educação não adventista. E um dos grandes problemas que nós temos aqui é a questão das escolas seculares, não é? Nós temos poucas escolas adventistas em Angola, e as que estão disponíveis, por vezes, por conta das vagas e da distância, muitos dos obreiros, muitas das pessoas preferem ingressar a faculdades ou a escolas que o sistema pedagógico, a forma de instrução, não é das melhores. Aprendemos muita coisa e nós estamos a ver que existem muitos jovens que, quando ingressam à faculdade, dificilmente voltam à igreja. Eles estudam várias coisas que depois acabam por concluir que Deus não existe, acabam por aliar, serem agnósticos, muita coisa. E a pergunta que eu gostaria de fazer, irmão Jefferson, quanto a esse ponto da vara de instrução, será que é errado ingressarmos a uma universidade? Porque muitos têm feito esses ataques. Não pode ir para escolas privadas porque é mal, educação é só Bíblia, princípio de Deus, todos que vão para a igreja, para a universidade estão apostatados. Um adventista que ingressa à faculdade, o ensino superior, com ensino secular, esse indivíduo está em apostasia? Eu até mencionei um pouquinho disso quando eu falei sobre educação, falando do exemplo dos valdenses, né? Os valdenses, eles tinham o preparo por parte da família, vivendo lá nos Alpes, só que quando eles atingiam, geralmente a educação deles ali, junto com a família, durava em torno do preparo, uns 3, 4 a 5 anos, e então eles eram enviados para as universidades. Não há erro nenhum de estudarmos em escolas ou universidades seculares. O erro está na falta de preparo dos jovens, das crianças, quando elas são enviadas para lá. Então essa é a falha. Eu não sei com quantos anos, irmão Josarias, aí na Angola, uma criança é obrigada a frequentar a escola, porque aqui no Brasil é com 4 anos. Aí na Angola, quantos anos? Aqui é a partir dos 6 anos de idade. Melhor então, melhor.
De acordo com alguns cientistas até, uma criança desenvolve a sua personalidade dos 2 até os 7 anos de idade. Ellen White chega a dizer que uma criança não deveria, se possível, né, conhecer outros professores, senão os pais, e outra escola, senão os filhos, até os 8 anos. Então, o ideal seria que nós educássemos as crianças em sistema de homeschooling. Até os 8, até os 7, pelo menos. Só que nem todos têm essa condição, né? Nem todos têm como fazer isso. Esse seria um mundo ideal, né? Mas já que nós não temos como fazer isso, nem todas as famílias, no mínimo nós deveríamos cuidar para onde nós enviamos essas crianças, esses filhos. Quem são as pessoas? Aqui no Brasil, muitas famílias têm costume de deixar as crianças em creche desde cedo e não há mal nenhum. Só que nós precisamos ter cuidado de saber com quem estamos deixando os nossos filhos. Porque, principalmente nesses primeiros anos, eles estão formando a sua personalidade. E Ellen White diz assim, ó, hábitos formam personalidade. Personalidade constrói o caráter. E o caráter vai decidir o destino eterno. Então, a gente tem que cuidar. Em síntese, não é errado ir para as universidades. Até precisa. Ellen White tem uma outra citação onde ela fala que não há erro nenhum dos jovens desejarem ser juízes, desembargadores, enfim, legisladores. O problema é esse que eu mencionei aqui há pouco, né? É a falta de preparo. E essa falta de preparo vem das famílias de forma especial. Porque quando eu não tenho um lar estruturado, né, que pratique as orientações que Deus dá da verdadeira educação, aí os filhos crescem e vão para lá e eles são destruídos, infelizmente. É assim. Então, a mensagem da verdadeira educação tem que começar dentro dos nossos lares. É ali que deve acontecer. Eu sei que é muito bom quando a gente consegue mandar os filhos para os colégios adventistas, seria uma bênção se desse para fazermos isso com todos, mas a verdade é que mesmo assim, a escola do lar é a mais importante. Porque é ali, se não deveria ser, é ali que o filho passa mais tempo. Então, é um assunto muito profundo, a gente vai conseguir abordá-lo assim agora, mas eu tenho uma mensagem só sobre essa questão da vida da educação. Eu desafio os amigos aí a lerem o livro de educação. É muito bom. Mas o nosso preparo, eu volto a repetir, tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. Porque Deus precisa de jovens lá dentro da faculdade, Deus precisa de crianças dentro das escolas, para salvar as crianças que estão lá, para salvar os jovens que estão nessas faculdades. Só que Ele precisa que vocês sejam iguais Daniel. Ele precisa que vocês sejam iguais José, iguais os Valdenses, que façam a diferença lá dentro. E para isso o preparo tem que vir de casa, em nome de Jesus. É ali que deve acontecer. Ok, vocês conseguem me ouvir, irmão Jefferson? Ok, vocês conseguem me ouvir, irmão? Estou ouvindo sim. Então nós pegamos mesmo, e foi um aprendizado e tanto. O nosso tempo já se foi, né? Mas nós estamos gratos de verdade pelo conhecimento que nos foi transmitido hoje. E a partir dessa data eu comecei a olhar, eu depois dessa live, eu vou ter que abrir de novo o livro de Apocalipse 14 e ler de novo, metade, porque uma nova visão se abriu e a forma de eu enxergar
enxergar o Apocalipse 14, especialmente a terceira mensagem angélica, mudou totalmente. E eu creio que também para as pessoas que nos acompanham aconteceu a mesma coisa. Foram bem esclarecidos que até aqui nós não temos muitas perguntas, quer dizer, não temos perguntas. As pessoas ficaram bem esclarecidas, o pessoal todo, ele entendeu, na verdade, o que foi anunciado aqui. Isso para nós é muito bom. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram desse lado, acompanham os nossos comentários, a nossa live. Partilhem, convidem mais pessoas para seguir a nossa página, né? E o irmão Jefferson, ele ainda estará aqui conosco várias vezes. Irmão Jefferson, nós vamos chatear sempre, 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 sempre. Não sabes quantas dúvidas essa live vem para responder, quantas questões nós nos debatemos com ele aqui, que essa live respondeu, não imaginas. Então, nós estamos muito... Amém. por meio dessa mesma live. E nós estamos gratos, agradecemos a todas as pessoas que acompanharam. Irmão Jefferson, em fase de conclusão, nós gostaríamos... Deixa eu baixar aqui. Ok. Em fase de conclusão, nós gostaríamos de que o irmão Jefferson fizesse, se calhar, a última observação, não é? Quanto à questão do tema que foi dado hoje, quais são as recomendações que gostarias de passar para o pessoal, a camada leiga, obreiro aqui em Luanda, que ficamos a nos combater muitas das vezes por conta do próprio Apocalipse. Muitas pessoas, os pais, estão a proibir os filhos de frequentar os pequenos grupos por conta disso. E também os ministérios aqui têm uma conotação negativa, porque essa mensagem dos 3 anos, que devia servir para nos alertar, tornar a igreja mais unida para se preparar, está a servir como um muro de separação, que separa pessoas, separa grupinhos, transformam a igreja, dividem a igreja em átomos diferentes e depois tornam-se dissidentes e atacam ela. Na verdade, qual é a recomendação que Apocalipse 14, especialmente essas 3 mensagens, a terceira mensagem angélica, passa para nós, a camada leiga? Meus irmãos, assim como o movimento millerita, que depois, né, veio a dar origem à igreja adventista, assim como esses milleritas, melhor dizendo, tiveram paciência para conseguirem chegar onde Deus gostaria, meu conselho para vocês é que vocês também tenham muita paciência, porque uma reputação, ela leva tempo para ser construída, leva pouco tempo para ser destruída, mas para ela ser construída leva bastante tempo. Então, não se preocupem com esses movimentos que infelizmente estão tentando minar a igreja. Façam o trabalho de vocês, mostrem que o objetivo de vocês é servir a igreja, é estar juntos com a igreja, é colaborar com a igreja. E revelem isso de forma paciente. O tempo mostrará que vocês são diferentes, que o objetivo de vocês é diferente. Procurem estudar, amar acima de tudo, servir. Essa é a palavra-chave, inclusive, quando nós estudamos a mensagem da ciência da verdadeira educação, serviço. Se coloquem nas mãos de Deus e o Senhor, com certeza, vai abrir as portas e vai mostrar que o trabalho de vocês, o ministério de vocês é diferente. Eu digo isso por experiência própria aqui no Brasil também. Hoje não, nesse ano, no mês de novembro, eu vou completar 10 anos de ministério aqui no Brasil. E graças a Deus, hoje as portas estão abertas. Nós temos recebido suporte da igreja, apoio da igreja, e estamos aqui também apoiando a igreja. E como eu disse, isso é construído com o tempo. Então não desanimem, perseverem,
continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que o GYC Angola já é e vai se tornar uma grande bênção aí no vosso país, e inclusive tirar muitas dessas pessoas que estão nesses caminhos de divisão, extremismos. Eu tenho certeza que o GYC vai fazer um grande trabalho aí, em nome de Jesus. Deus continue abençoando vocês. Ok, muito bem, irmão Jefferson. Gratos mesmo, gratos nós estamos por essa mensagem forte. Se bem que a nossa rede deu assim um pouquinho de bandeira às vezes, mas graças a Deus nós conseguimos naturalmente sobrepor a esta situação e conseguimos ultrapassar todas essas eventualidades que nós tínhamos. Queremos, de resto, agradecer, né, a todo o pessoal que esteve aí desse lado, nos acompanhou desde o princípio dessa live. Agradecemos a vocês que, naturalmente, não foram ver aquela técnica de distração que Satanás tem aplicado, os desportos e tudo mais. É triste ver que ainda existem pessoas que, trocam as questões de Deus com as questões que não são deles. E, portanto, nós agradecemos a todos vocês. E sabem, sigam sempre os nossos canais do Facebook. Nós também temos a nossa página, o nosso canal no YouTube. Siga sempre, acompanhe. Deixa sempre o seu comentário sobre o próximo tema que tu gostarias que nós tratássemos num dos nossos passos, num dos nossos planos. E gostaríamos que tu estivesse a participar de forma direta pelo GYC Angola. Então, nós agradecemos a vossa presença, especialmente a presença do irmão Jefferson. Nós terminamos por aqui, com a promessa de voltarmos, se Deus quiser, nas outras ocasiões, tá? Fiquem com paz e vamos deixar aqui um vídeo para tu teres uma noção mais ou menos o que é o GYC Angola, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. De resto, agradecemos, não é, pela vossa companhia. Estamos juntos, até a próxima. Tchau, tchau. GYC é uma organização única. É um evento que tem o seu próprio caráter. Um caráter de missão. Em um entendimento de estudo profundo da Bíblia. Com uma aproximação do estudo da Palavra de Deus e aquilo que Deus quer ver em seu povo, acompanhada com atividades missionárias locais. Portanto, o GYC tem um tremendo papel, que é ajudar os jovens a encontrar o verdadeiro significado da vida. Porque quando você conhece a Cristo, você se sente compelido a compartilhar isso com os outros. E o GYC provê essa modalidade, um modo pela qual as pessoas podem compartilhar com os outros o Evangelho de uma maneira dinâmica. Também prover uma grande oportunidade para que todos os jovens se encontrem e se conheçam, não só desse país, mas de todos os lugares do mundo. O GYC trabalha junto com a organização da igreja. E nós estamos orgulhosos com o que os jovens do GYC têm feito e que, pela graça de Deus, irão fazer.